Boa alimentação, vida. O que os irmãos podem pensar disso? Nós temos uma boa alimentação, então teremos alguma coisa relacionada à vida. E pela imagem a gente já pode deduzir que a gente vai falar de comida. A gente vai falar sobre boa alimentação, ter ali um prato bonito, cheio de salada, tomate, alface, azeitona. Então teremos alguma coisa relacionada à vida. Muito bem. Então, vamos começar a preencher esses espaços. Então, boa alimentação, boa vida. Vamos começar assim. Então, tenho uma boa alimentação, vou ter também uma boa vida. Começando a falar um pouquinho sobre inteligência. Todos nós queremos ser inteligentes, né? A inteligência, o nosso discernimento, é algo que foi nos dado por Deus. Então, a pessoa inteligente é aquela que tem compreensão, que sabe usar os seus conhecimentos, que entende as coisas ao seu redor, entende aquilo que aprende. Então, essa inteligência, esse conhecimento, vem de Deus. E quem ama, quem obedece a Deus, está no bom caminho, ele vai ser inteligente, ele vai ter o conhecimento de Deus. E sem Deus, essa inteligência, todo esse conhecimento, essa sabedoria, não serve de nada, não tem importância alguma. Uma frase de Albert Einstein diz: lembre-se de que as pessoas podem tirar tudo de você, menos o seu conhecimento. Então, conhecimento, inteligência, esse vigor mental, essa nossa sabedoria que Deus nos dá, é algo que ninguém pode tirar de nós. Então, conhecimento é algo que nós vamos levar por toda a nossa vida. Inclusive, para o céu, nós só vamos levar o nosso caráter e o nosso conhecimento. Então, aquilo que a gente está trabalhando aqui na Terra, a gente está se dedicando, está estudando, a gente vai levar para o céu. Os músicos que se dedicaram aqui na Terra a estudar os instrumentos, a estudar a música lá no céu, eles já vão estar mais à frente. Já vão saber um pouquinho mais do que a gente. Todos nós louvaremos, tocaremos, mas eles já estão estudando desde aqui. Então, eles já vão estar um pouquinho na frente. Porém, ter não é exatamente conhecer. Não adianta só a gente ter vários livros, né, como está aí na imagem, se a gente não souber ler. Não adianta de nada a gente vir aqui na igreja no sábado, né? As nossas bíblias estão em russo. Vai adiantar de alguma coisa? Não. Se o pregador estiver aqui falando em alemão, vai adiantar de alguma coisa? Também não, porque a gente não entende esse código, não entende essa linguagem. Então, ter não é necessariamente conhecer. Então, nós temos a nossa Bíblia, temos aqui os hinos de Naira, temos a igreja, temos muitas oportunidades. Só que só ter não é o suficiente. A gente também tem que ter a nossa parte. Temos que ter, só que aproveitar essas coisas que nós temos, essa oportunidade. Agora, alguns alimentos. Vamos falar sobre comida agora, sobre alimentos. Alguns alimentos para nós ficarmos mais inteligentes e produtivos. Alguns alimentos que melhoram a memória. Hortaliças de coloração verde escura, como a couve, a espinafre e o brócolis. Alguns alimentos que dão energia e ajudam no raciocínio. São frutas, cereais, castanhas, raízes que são ricas em carboidratos. Alimentos que estimulam a inteligência e a imunidade. Maca peruana, cúrcuma, canela e limão, e dentre outros. Então, para nós termos uma boa inteligência, para nós termos um bom discernimento, para nós podermos adorar melhor a Deus em conhecimento, em verdade, nós temos que nos alimentar bem. Tem uma parte, está relacionado a isso. Então não adianta só nós termos a nossa Bíblia, termos aqui a igreja aberta, se nós não utilizamos isso, se nós não usamos isso. Não adianta ter todo o conhecimento de saúde que nós temos em relação à comida, em relação a costumes, enfim, se nós não sabemos utilizar isso ou se nós não utilizamos. Nós temos muito conhecimento sobre muitas coisas, só que a gente não usa. A gente esquece, a gente finge que não sabe, mas é muito importante a gente realmente usar esses conhecimentos que nós temos. Então, aqui alguns alimentos para melhorar a nossa memória, energia e imunidade. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso corpo. O nosso corpo, ele é feito de pequenos tijolinhos que nós chamamos de células. Então, a célula, essa é a unidade da vida. Todos os organismos vivos, tudo que é vivo, tem células. Então, as plantas, os animais, os fungos, todos têm células, que é o tijolinho que nosso corpo é formado, como se fosse isso. Então, ela é a unidade funcional da vida, não apenas estrutural. Então, ela não é só um tijolinho de barro que está lá
não é algo morto, que está lá só para construir. Não, ela é algo que está funcionando dentro dela. Ela é algo que tem metabolismo, que está acontecendo coisinhas ali dentro dela, onde tem energia, onde tem várias coisas. Então, ela não é só morfológica, mas fisiológica. Então, além de formar estruturalmente o nosso corpo, ela também é aquilo que nos dá energia, que faz todas as reações do nosso corpo acontecerem. Então, de todos os organismos vivos. Elas só se originam de outra célula, das quais elas herdam as informações, né, o código dela através do DNA. Então, temos esse tijolinho, que é a célula, que é o que forma o nosso corpo, certo? Nosso corpo é formado por células. São parte estrutural e também parte funcional. Então, elas não são só coisas inanimadas, mortas, que estão lá para construir o nosso corpo. Não, elas estão vivas. Elas precisam de alimento, precisam estar em constante movimento para o nosso corpo poder funcionar. E elas só se originam de outra célula pré-existente, que tem as suas informações ali, suas características no DNA. Mas muito bem, vamos continuar. Essa célula tem alguns componentes muito importantes. Então, uma célula, ela é composta 75 a 85% de água. Então, nosso corpo é 70% de água. Mais do que tudo, nós somos água. É basicamente isso que nós somos. Aí temos um pouquinho de proteínas, lipídios, carboidratos, mas a gente vai ver um pouquinho o que é cada coisa aqui melhor. Então, temos esse tijolinho, que é o que forma o nosso corpo, parte estrutural, parte funcional. Ele funciona, está vivo, tem coisas que tem que acontecer nela para a gente poder continuar vivendo. É formada basicamente de água, que é uma molécula inorgânica, né? Água, a gente conhece, e tem outras partezinhas também muito importantes, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, as vitaminas e os ácidos nucleicos. A gente vai ver um pouquinho melhor o que é cada um, mas são partezinhas, são pedacinhos dessa célula. São pedacinhos que formam a célula. E sem um deles, a célula não funciona. Então, nosso corpo não funciona. Então, precisamos ter todas essas partes, esses pedacinhos da célula, muito bem. Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um. Os carboidratos. O que são os carboidratos? São os açúcares que a gente conhece. Então, o que tem no pão, nas massas, é o açúcar que a gente conhece. As funções dele é energética, como a glicose, que é o que dá energia para a gente. Elas estão presentes no DNA e no RNA, são constituintes de membranas e ajudam na sustentação dos vegetais. Então, relembrando, temos o tijolinho do nosso corpo, que é a célula. Ele está funcionando, está vivo, tem muitos processos para poder funcionar. E uma partezinha dessa célula, dessa nossa tijolinho da vida, são os carboidratos. É um tipo de molécula, é o nome que a gente dá para um tipo de estrutura. Eles ajudam o quê? Nos dão energia, eles estão presentes, né, nas nossas células, eles estão na membrana celular, então em volta da célula, eles estão ali em volta também são componentes estruturais. Então, nas plantas, por exemplo, a celulose, aquilo que dá rigidez para a planta, que faz ela ficar em pé, ficar rígida, são carboidratos, é a celulose. Então, ela ajuda na sustentação do nosso corpo, ajuda na energia e são constituintes importantes. Então, muito importante nós termos carboidratos na nossa alimentação, porque se nós não tivermos carboidratos, nossa célula vai ficar deficiente. A estrutura dela não vai estar boa, nós não vamos ter energia no nosso corpo, na nossa célula. Então, muito importante termos carboidratos na nossa alimentação. Os carboidratos estão nas massas, no pão, são os açúcares, né, que a gente conhece. Mas aqui tem um grande adendo. Açúcares, a gente conhece muito açúcar ruim, né? O açúcar industrializado, o açúcar o açúcar branco, industrializado. Esse açúcar é bom? Não, esse não, é o açúcar bom aqui, das frutas, das massas, dos pães, das coisas integrais. Então as frutas também, tem sacarose, tem o açúcar bom. Então as frutas é uma energia boa. Os vegetais, os legumes são energias boas. É algo que vai nos dar energia, que vai nos dar esses carboidratos e é uma forma boa. O açúcar industrializado não é bom, esse a gente tem que fugir. Então, carboidratos, já vimos uma parte que nós temos que ter na nossa alimentação. Outra parte são os lipídios, que são os óleos, gorduras, óleos, são os lipídios, que a gente também tem que ter na nossa alimentação. Algumas funções, também nos dá energia e reserva energética, elas estão também na membrana, na estrutura e nos ajudam nos hormônios, são alguns mensageiros. Então, já vimos que temos a célula, temos os carboidratos, é um pedacinho dessa célula, desse tijolinho da vida.
Outra parte, outro pedacinho, são os lipídios, que como está aqui na imagem, tem no abacate, no azeite, são os óleos, as gorduras boas. Tem a gordura má e a gordura boa. Mas ela nos ajuda no quê? Nos dá energia, nos dá uma reserva energética também. Então, nós vamos guardando esses lipídios, guardando essas gorduras, para quando nós precisarmos. Então, é uma reserva também. Quando a gente estiver sem alimento, a gente usa essa gordura. Então, o corpo também armazena gordura para nos alimentar. Está na membrana também, então faz parte dessa célula, que a gente viu, desse tijolinho da vida, está lá na membrana também, faz parte da estrutura dela. Em alguns hormônios também, ela age como mensageiro. Então, para o nosso corpo funcionar, para nós termos nossos hormônios, tudo funcionando, precisamos dos lipídios também. Então, outra coisa que nós precisamos ter na nossa alimentação. Frutas, legumes, aliás, óleos, coisas que vão nos dar esse componente. Então, o óleo, o azeite de oliva, bom, extra virgem, o abacate, outras oleaginosas, outros cereais, outros grãos, que tem essa gordurinha. A gente percebe, né, quando tem uma gordurinha. Essa gordura é boa. Então, abacate, azeite, coisas que tem que ter na nossa alimentação. Coisas que não podem faltar. Pode ter em excesso? Claro que não também. Não vou encher minha salada de azeite, jogar um monte de óleo, porque precisa. Vou comer abacate aos montes. Também não é assim. Tudo tem que ser com decência e ordem, tudo com calma. Tudo em excesso vai fazer mal. Então, preciso de carboidratos? Preciso, mas não vou exagerar também. Preciso de lipídios? Preciso dessa gordura, de azeite, abacate? Preciso. Também não vou exagerar. Vai ser moderado, de acordo com aquilo que eu preciso. Continuando a falar um pouquinho dos lipídios. Essa membrana plasmática. Então, temos a célula. A paredezinha da célula, tá em volta dela, é formada por lipídios. São duas camadas de lipídios, os fosfolipídios. Então, ela está na parte estrutural também. Então, é algo importante, temos que ter. Se nós não tivermos isso, nossas células vão ficar deficientes, vão ficar doentes. E a célula toda, quando uma célula está ruim, o corpo todo vai ficar ruim. Então, tudo está ligado. Então, temos que ter também os lipídios na nossa alimentação. A parte hidrofóbica, que está aqui para dentro, e a hidrofílica, que está fora. O óleo. Exatamente. Que faz essa separação entre o fora e o dentro. Tem permeabilidade seletiva, permite que algumas coisas entrem e outras não. Então, realmente é muito importante isso. Tem essas partes que são estruturais e que permitem essa seletividade. Algumas coisas entram, outras não. E se nós tivermos deficiência dos lipídios, dessas partes que formam a nossa membrana, que formam a nossa célula, qualquer coisa vai entrar, qualquer coisa vai sair, e aí nós vamos ficar doentes. Agora falando sobre as proteínas, uma outra parte também muito importante. Mas as principais funções das proteínas, elas são realizadoras da maioria dos processos celulares que são dirigidos pelas informações do DNA. Então, a maioria dos processos do nosso corpo são conduzidos por esses outros pedacinhos pequenos que a gente chama de proteína. Elas nos ajudam na sustentação do corpo, na sustentação e na proteção, como colágeno, queratina. Ajudam na defesa, que são os nossos anticorpos. Ajudam também nos hormônios, como a insulina, glucagon, GH. Transportam íons e gases. Ajudam na contração muscular, também estão ali na membrana. Então, de todos esses pedacinhos que a gente está vendo, a proteína acho que é uma das mais importantes. Porque ela que vai dar todas as informações do corpo. Ela que vai direcionar praticamente tudo. Nosso corpo é formado, a maioria é por proteínas, tirando a água, a maioria é proteínas. Então, a nossa contração muscular que a gente faz é proteínas. São proteínas que tem aqui, a miosina e a actina estão aqui. Uma deslizando sobre a outra e está tendo a contração muscular. Todos os nossos processos, a maioria que está acontecendo de processo, por exemplo, a luz está vindo, eu tenho tato, tenho a visão, tenho a audição, tudo são proteínas. Estão transportando essas informações de um lugar para o outro. Então, tudo no nosso corpo, a maioria, são proteínas. Tem diversas coisas importantes aqui. Os nossos anticorpos são proteínas, nossos hormônios são proteínas. Então, para nós termos uma boa saúde, estarmos bem fisicamente, também precisamos de proteínas na nossa alimentação. São na parte estrutural, da membrana do nosso corpo. Aqui tem uma grande dificuldade, porque onde é que nós encontramos a proteína? Na carne. As pessoas sempre falam, você é vegetariana, então vai ficar com deficiência de proteína. Porque a proteína está realmente na carne. Nosso corpo é feito de proteínas. Então, onde é que a gente vai encontrar principalmente? Na carne. Só que é só na carne? Obviamente que não.
Como está aí na imagem, também tem vários legumes, vários grãos, várias outras coisas naturais, né, que tem a proteína. Então é muito importante também a gente saber que existe sim fontes de proteína que não são a carne, porque os nutricionistas, as pessoas de fora sempre falam que nós temos deficiência de proteína, B12, não sei o que, vai ficar sem, mas não, nós temos a nossa fonte de proteínas também nos grãos, nos vegetais, em outros alimentos. Então é muito importante nós termos essa alimentação toda equilibrada. Então comermos as frutas, as verduras, os vegetais, os grãos, cereais, tudo para que nós tenhamos todas essas partezinhas da célula. Como eu disse, as proteínas são uma das principais, né? Mas as outras também, se faltar, vai dar ruim. Também não vamos ter uma boa saúde. É importante termos uma alimentação balanceada, sem exagerar em uma coisa, sem exagerar na outra, e termos uma abrangência boa, né? Então comer diversas frutas, diversos legumes, diversos cereais, ter variedade também. Não adianta só ficar comendo todo dia a mesma coisa. Um mesmo feijão, o mesmo arroz, a mesma fruta de sempre. Também não vai adiantar. Nós temos que ter uma grande variedade. Então é muito importante nós termos essa variedade na nossa alimentação para que tenhamos todos os nutrientes, todas as partezinhas do nosso corpo estejam lá bem, funcionando para que nós tenhamos saúde. Agora as vitaminas. Elas também são micronutrientes muito importantes. Para quê? Para o nosso metabolismo, para o nosso sistema imunológico, para o nosso crescimento e para a prevenção de doenças. Essa aqui não é uma parte estrutural, mas também está no nosso corpo. Não faz parte da estrutura, né, do nosso corpo, mas são moléculazinhas que estão lá, que a gente precisa também. Então são elas que vão ajudar no nosso sistema imunológico, que vão nos permitir ter um bom metabolismo, que vai nos permitir crescer. Nessas células, né, que é o tijolinho da vida, nós temos receptores, que eles só vão funcionar, só vai funcionar tudo no nosso corpo quando nós tivermos as vitaminas no nosso corpo. Então, também temos que ter a nossa alimentação essas vitaminas. Muitas vezes nós temos deficiência, tem que fazer suplementação com comprimido, mas pela alimentação, pelo sol, a gente consegue grande parte deles. Aqui só, passando rapidamente, a gente não vai ler tudo, mas só que existem muitas vitaminas, tem as suas funções principais, as fontes naturais, né, que a gente tem que ter, e a deficiência e a falta, né, disso, né, a deficiência gera uma doença. Então, como eu disse, a gente não vai ler tudo, mas existem diversas vitaminas, diversas moléculazinhas, coisinhas importantes que a gente tem que ter na nossa alimentação, e se nós não tivermos, vamos ter doenças, né? Então, vale ressaltar isso para os irmãos. Não tivermos as vitaminas, vamos ficar doentes. É isso que importa. Então, tenhamos isso bem forte, né, na nossa alimentação. Aqui também continuando, a vitamina C, a vitamina D, a vitamina E, a vitamina K. Não vale a pena também entrar em muitos detalhes em cada uma, mas existem, são importantes, precisamos comer. É isso. Falando um pouquinho mais também dos ácidos nucleicos, são outras partes também que estão na nossa célula. Eles são importantes no nosso DNA, estão lá no núcleo do DNA, também não precisa entrar em tantos detalhes, mas também são partes importantes, temos que ter, porque como eu disse, se tiver ruim, né, o DNA, que é o núcleo da célula, o centro de comando da célula, também nada mais vai funcionar. Também é muito importante a gente ter cuidado com a nossa saúde da célula, pelos ácidos nucleicos, pelo núcleo da célula. E qualquer coisa, qualquer má alimentação, né, que a gente tiver, vai afetar esse núcleo, vai desregular, vai fazer muitas coisas. Então é muito importante a gente ter uma boa alimentação, uma boa seletividade com os alimentos e um bom estilo de vida também. Porque conforme nós vamos ficando demais no celular, não dormimos, não bebemos água, vamos ficando doentes, isso vai se definhando, vai ficando doente, vai estragando o nosso corpo todo, né, desde lá até o centrozinho na célula. Agora, vamos voltar à Bíblia. O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. Tem em 3 João, capítulo 1, verso 2, diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Em Provérbios 3, 7 a 8, não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. E em Êxodo 15, 26. Deus dizendo, né? Se ouvires
atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, de tudo isso que nós vimos aqui resumidamente, porque não dá tempo de falar de tudo, mas resumidamente temos que ter uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, para nós termos todas essas partezinhas do nosso corpo funcionando, ok? Para a gente poder ter uma boa saúde. Vimos no comecinho, né, um pouquinho sobre a inteligência. Essa inteligência, esse conhecimento é como Deus fala conosco. Então, se nossa mente estiver ruim, se nosso corpo estiver ruim, como é que nós vamos falar com Deus de bem? Então, precisamos ter uma boa saúde. E esse é o desejo de Deus, que tenhamos uma boa saúde. Mas, é difícil para mim, eu não tenho sabedoria, não sei o que fazer. Vamos pedir a Deus. Vamos pedir a Deus. Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, se nós temos dificuldade em saber o que fazer, o que comer, vamos a Deus. Só nós pedirmos sabedoria a Deus, irmos à Bíblia, irmos estudar, procurar bem, nós vamos saber como ter uma boa saúde. Nós vamos saber como nos livrar, né, dessas doenças e termos uma boa saúde, um bom corpo, uma boa mente. Aqui mais alguns textos do Mente, Caráter e Personalidade, na página 21. Fala que a condescendência ela é uma das maiores causas de debilidade mental. Então, esse nosso pensamento muitas vezes de, importa, é só um pouquinho, depois eu faço. Essa é uma das maiores causas de estarmos doentes, de termos uma mente débil. Então, essa condescendência, saber que está errado e fazer, é uma das maiores causas que nos deixa doentes. Também fala que a mente confusa é devido ao regime impróprio. Então, nós comermos demais, comermos errado, termos um estilo de vida errado, também vai fazer com que nossa mente fique confusa. E nossa mente confusa, Deus não consegue falar com a gente. Nós vamos vir aqui à igreja, vamos cantar da boca para fora, porque a gente também nem sabe o que a gente está cantando. Vamos ouvir a palavra, vamos estudar a lição, mas a gente está assim alheio, está ouvindo, não entendeu nada. Vai para casa, também esqueceu. É assim que a gente vai ficar. Então, que a gente tenha uma boa alimentação para termos uma boa saúde, não termos essa mente débil, né? Essa mente doente. Também fala que é pelo apetite que Satanás controla a nossa mente. Então, como é que o homem, Adão e Eva, caíram? Foi pelo alimento, foi pelo fruto proibido que eles comeram. Então, essa também é uma parte muito sensível, né, na nossa vida. Muito bem. Nós vimos um pouco sobre a alimentação física, né? Temos que ter uma boa alimentação, balanceada, diferenciada, volta. Tá bom, enfim. Então agora vamos ver boa alimentação, ótima vida. Já vimos que podemos ter uma boa vida. Comendo bem, temos uma boa saúde. Então podemos ter uma ótima vida com uma boa alimentação. Um texto do Parábolas de Jesus, na página 65. Diz assim: como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. A nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é obra de toda uma vida. Então, assim como ocorre na natureza, assim como nós vimos, que devemos ter uma boa alimentação para termos um corpo bem, um corpo bom, um corpo saudável, uma mente saudável, assim também é espiritualmente. Assim também devemos nós nos alimentar bem espiritualmente para que nós possamos crescer. Fisicamente, nós crescemos. Éramos bebês, quando a gente nasceu, e agora estamos aqui. Já passamos por anos de experiência, crescemos, amadurecemos. Então, assim também é na nossa vida espiritual. Agora, como crescer? Alguns versos da Bíblia falam, constantemente Deus fala. Como que a gente vai crescer? Nos alimentando da palavra de Deus. Então, em 2 Pedro 1,2 fala que pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 4,4, Jesus fala que toda palavra que sai da boca de Deus é por isso que o homem vai viver, não só de pão. E em João 4,34,
Jesus diz que a comida dele é fazer a vontade daquele que o tinha enviado. Então, nosso alimento espiritual é a Bíblia. Nosso alimento espiritual é fazer a vontade de Deus. Assim como temos o alimento físico, que nós vimos agora há pouco, as partezinhas dessas células, as partezinhas do nosso corpo, também temos que nos alimentar espiritualmente. E isso é muito mais importante, aliás. É a nossa salvação eterna. Não que devemos negligenciar nossa saúde física, mas nossa mente tem que estar no eterno. Nossa mente, nossa saúde espiritual tem que ser o nosso foco. Nós vimos agora há pouco as partezinhas, né, das células, vitaminas, os carboidratos, lipídios, enfim. Agora vamos a algumas vitaminas para crescer espiritualmente. A primeira é a vitamina F, de fé. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E no verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que se torne galardoador dos que o buscam. E também outro texto, Espírito de Profecia, falando que tem uma fé que não é salvífica, uma fé que não nos salva. Então, só crer apenas por crer em Deus, os demônios de Satanás também creem. Então, nós temos que ter além da crença. Essa é uma fé em Deus que nós devemos ter, mas uma fé de dependência, uma fé que vai nos fazer ser salvos por Ele. Então, a primeira coisa para nós nos chegarmos a Deus é a fé, é acreditar nele, acreditar que Ele existe e que Ele está aqui do nosso lado. Sem isso, nós não vamos nos chegar a Deus, porque se nós não acreditamos nele, então não tem por que chegar a Deus. A primeira parte, muito importante, é a fé. Como eu disse, uma fé que nos faz ter dependência dele. A próxima vitamina, a oração. Vitamina O. Em Salmos, no capítulo 102, versos 16 e 17, diz: Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. E em Mateus 21:22, tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então, outra vitamina muito importante para nós é a oração. Então, nós cremos em Deus, primeira coisa, fé. Agora, nós conversamos com Deus. Nós queremos nos aproximar de Deus. Queremos entender mais sobre Deus. Então, primeiramente, vem a fé. Cremos em Deus. Agora, conversamos com Deus. Falamos com Ele. A oração é como o respirar da alma, né? Ellen White fala isso. Tem que ser algo tão natural para a gente, exatamente como respirar. Tem que ser algo constante, a todo momento, em todo lugar. Nós temos que estar em comunhão com Deus, em oração. É um texto do Patriarcas e Profetas, na página 93. Diz: como a respiração do oxigênio é necessária à vida física, assim a oração e a comunhão com Deus são essenciais à vida espiritual. Para ele, para Enoque, a oração era como a respiração da alma. Ele vivia na atmosfera mesmo do céu. E o que aconteceu com Enoque? Foi trasladado, foi para o céu. Então nós também devemos ter essa comunhão com Deus, né? essa vida de oração intensa. Outra vitamina, a vitamina L, o louvor. Em Salmos, no capítulo 100, verso 4, diz: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Então, nós vimos a igreja e vivemos em constante adoração e louvor a Deus. Porque Deus nos deu alegria, nos deu esperança, nos deu salvação. Então também devemos nós louvar a Ele por isso. Porque nós, como a gente já viu agora há pouco, temos fé nele, acreditamos nele, né? Conversamos com ele, gostamos dele. É uma pessoa legal, nosso Deus que nos salvou. Agora louvamos ele. Agora agradecemos a ele, queremos estar em maior comunhão com ele. O verdadeiro cristão, ele tem que ser a pessoa mais feliz e alegre nessa terra, porque ele tem um Deus ao seu lado. Então, enquanto o mundo ele está triste, sem esperança, sem salvação, sem saber por que está aqui, mas nós sabemos. Então, nós devemos ser as pessoas mais felizes, mais alegres dessa terra. Em Romanos 5:3, fala que nem mesmo as tribulações podem obscurecer a alegria dos filhos de Deus. Não somente isso, nos regozijamos nas tribulações. Então, mesmo nas tribulações, mesmo nas provas, mesmo nas dificuldades, nós louvamos a Deus. Existem diversas histórias na Bíblia falando sobre isso.
Mas mesmo nessas dificuldades, ainda louvamos a Deus. Uma outra vitamina também muito importante, a E1, que é a esperança. Se nós, como Paulo fala, né, se nós acreditamos em Cristo, se queremos a Cristo só nessa vida, só aqui nessa terra, então nós somos os mais infelizes desse mundo. Porque se nós cremos que Jesus veio, que Jesus está aqui conosco, né, nesse momento, mas se nós não temos esperança que vai melhorar, que nós vamos para o céu, que alguma coisa melhor vai vir, então nós somos os mais infelizes. Então nós temos também que ter esperança, acreditar em Deus, confiar em Deus constantemente, todos os dias da nossa vida, porque é realmente Deus que nos dá esperança, que nos dá a certeza de um futuro melhor. Porque aqui nessa terra, aqui nesse mundo, não tem nada de bom. Então por isso que nós esperamos um novo céu e uma nova terra. E muitas pessoas sofreram muito por isso. Muitas pessoas na antiguidade morreram por isso, morreram por essa verdade. Coisas que nós temos aqui agora tão fácil. Nós temos às vezes 5 Bíblias em casa, temos vários programas, aplicativos e muitas oportunidades. Mas teve pessoas que morreram por isso. E por quê? Porque elas tinham esperança. A esperança deu poder para eles. Essa certeza de que estavam seguindo a Deus e a certeza de que seriam salvos, de que tinham algo melhor a alcançar, é o que deu poder e esperança para elas. Em 1950 foi feito um experimento que o pesquisador e o professor universitário, vamos aí, Kurt Richter, ele fez um experimento com alguns ratinhos. Ele queria saber o seguinte, ele colocou alguns ratos dentro de alguns copos com água, sendo que eles não conseguiam escapar sozinhos. E os ratinhos iam afundar, eles iam se afogar. Então eles estavam lutando lá, tentando sair do copo. E quando eles paravam de lutar e aceitavam, tudo bem, eu morri, desisto, acabou minhas forças, o pesquisador tirava esses ratinhos do copo e colocava eles em segurança. Limpava, secava, estava tudo bonitinho, dava comida, água. Ele colocou de novo os ratinhos dentro do copo. Quando, no começo, eles paravam uns 15 minutos, antes do pesquisador tirar. Mas depois que o pesquisador tirou os ratinhos, quando eles estavam quase morrendo, tirou os ratinhos, secou, cuidou deles e colocou de novo, acreditem ou não, mas eles ficaram lutando por 60 minutos, 80 minutos até. Então vejam só, o poder da esperança. Aqueles ratinhos, quando estavam se afogando, desistiram, falaram, agora eu vou morrer, acabei, parou. Aí o pescador tirava eles e colocava a salvo. Quando eles voltavam para o copo de novo, para esse lugar de água, eles ficavam pensando, o pescador vai me tirar. Eu vou continuar lutando, porque eu tenho esperança de que eu vou sair daqui. E assim eles ficavam por minutos, horas, quase 1h30. Então, é muito interessante isso, o poder da esperança que tem sobre um ratinho. Então, que poder maior ainda vai ter em nós? Quando o ser humano ele tem um motivo para acreditar, um motivo para lutar, ele tem muito mais força. Então, que nós também tenhamos essa esperança, essa força maior ainda para estar com Deus, para continuar lutando, porque o futuro é certo, nós temos esperança da salvação. Mais uma vitamina, a vitamina E2, que é o Evangelho. Muito importante também. Temos toda essa história com Deus, temos esperança, oramos, lemos a Bíblia. Agora nós vamos compartilhar essa mensagem com o mundo. Então também o Evangelho é uma parte muito importante da nossa vida para nós estarmos bem espiritualmente. Quando nós compartilhamos o bem, quando compartilhamos as boas novas, nós também ficamos bem, ficamos saudáveis. Outra vitamina que a gente já falou um pouquinho são as tribulações. Então, mesmo nas tribulações, mesmo nas dificuldades, nós temos que crer em Deus, ter esperança, louvar, orar, e não desistir, Termos esperança de que tudo vai dar certo, mesmo com dificuldades, mas como diz em João 16:33, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus já venceu o mundo por nós. Então, mesmo nas dificuldades, temos que ter esperança nele. A última vitamina é o amor. Paulo fala que se eu falasse a língua dos anjos, se eu fizesse tudo o que eu pudesse, mas não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, nós termos tudo isso, termos esperança, olharmos, louvarmos, cantarmos, darmos o nosso dízimo, darmos a nossa oferta, virmos à igreja, fizermos todas as boas obras, fizermos tudo que a gente puder, mas se a gente não tiver amor, de nada adiantou, de nada serviu. Deus, Ele é amor. Esse é o caráter dele. E assim também devemos nós, seus filhos, demonstrarmos
esse amor ao semelhante. Na Bíblia, fala sobre o fruto do Espírito, que é o nosso alimento espiritual realmente. Lá em Gálatas 5:22, fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então esse é o nosso alimento espiritual. É disso que nós devemos nos alimentar. Essas vitaminas todas que a gente viu, oração, louvor e o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele é o resultado de uma vida cristã com Deus. Resultado de uma comunhão real com Deus. Uma alimentação constante, todos os dias. Nosso alimento físico, quando a gente vai se alimentar, a gente não come uma vez só e pronto, tá bom, pro resto da vida. Não é assim. A gente tem que estar comendo o tempo todo, todos os dias a mesma coisa. Inclusive, a gente já come arroz todo dia, feijão todo dia, come banana, umas 3 vezes na semana. Então é algo que a gente tem que estar se alimentando constantemente. Não é como se nós comêssemos de manhã uma fruta ali, um pão, e tudo bem, já estou bem pro resto do dia, pro resto do mês, pro resto do ano. Não. No outro dia, a gente vai ter que comer de novo a mesma fruta, o mesmo pão. Assim também é com o nosso alimento espiritual. Constantemente, cantarmos os mesmos hinos. Sim, lermos a mesma Bíblia, porque é o mesmo livro, por mais que ela se renove a cada manhã, mas é isso, a gente tem que se alimentar constantemente. Constantemente orar a Deus, às vezes falar as mesmas coisas. Sim, mas aí que está o ponto. A gente tem que ter uma constância com Deus, falar constantemente com Deus, louvar constantemente a Deus, estudar constantemente a Bíblia. E esse é o resultado de um processo, não é algo da noite para o dia, é um processo realmente. Muito bem, nós já vimos então que se tivermos uma boa alimentação, teremos uma boa vida. Se tivermos uma boa alimentação, uma ótima alimentação, teremos uma ótima vida. Agora, para finalizar, uma boa alimentação, nós teremos uma eterna vida. Então, além de termos uma boa vida aqui na Terra, fisicamente, no nosso corpo, uma ótima vida espiritual, estamos com Deus, muita felicidade, alegria, conforto e esperança. Ao final, teremos uma eterna vida. Muito melhor do que viver aqui nesse mundo de uma forma boa ou ótima, é ter uma vida eterna lá no céu. Nós temos uma promessa para isso, que se encontra em Apocalipse 2:10, que é um dos meus versos preferidos, inclusive. Diz: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." E em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8, diz: "Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda." Então, se nós nos alimentarmos bem aqui na Terra, tanto física como espiritualmente, essa é a nossa recompensa. É essa vida eterna que nós vamos ter. Mas para isso, precisamos nos alimentar bem. A gente não vai ter isso do nada. Precisamos nos alimentar bem, fisicamente e espiritualmente, para nós podermos ter essa recompensa, podermos ter o resultado, que é a vida eterna. No grande conflito, no último parágrafo dele, eu gosto muito desse texto, ele descreve um pouco sobre o cenário que o mundo vai estar, no final, quando o pecado todo acabar. Então vamos ler juntos e vamos repetir bem. Diz assim: "O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Desde aquele que tudo criou, emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor." É lindo, não é? Essa é a nossa recompensa final. Esse é o resultado que nós vamos ter se nos alimentarmos bem. Porém, nós podemos não ter essa recompensa, se a gente não quiser. Se nós tivermos uma má alimentação, nós vamos ter uma má vida. Se nós tivermos uma má alimentação, teremos uma péssima vida. E se tivermos uma má alimentação, teremos uma morte eterna. Então, a decisão está conosco. A escolha ainda é nossa. Deus, Ele coloca todos os meios para a gente poder se salvar, porém, a escolha ainda é nossa.
Então essa falta, essa má alimentação tem uma consequência. Nós já estamos acabando. O último texto que nós vamos ler. Em Mateus, no capítulo 25, versos 41 e 45. Também ficou meio pequeno para ler, desculpa. Mas diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer. Tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, não te servimos? Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então temos dois destinos: esse daqui, da má alimentação, ou o grande conflito terminou, tudo está bem, feliz e alegre. Temos esses dois destinos, essas duas escolhas para nós fazermos. Então, a decisão cabe a nós. A decisão ainda está à nossa frente. Temos dois caminhos: uma boa alimentação, uma boa vida, uma ótima vida, uma eterna vida, ou uma má alimentação, uma vida ruim, uma vida péssima e uma morte eterna. Então, que nós possamos fazer a escolha certa. Deus não vai nos obrigar a nada, mas Ele mostra o resultado. Fala: tem esse caminho, tem aquele. Você escolhe o que você achar melhor. Então, que nós possamos, com a ajuda de Deus, escolhermos o caminho da vida. Uma boa alimentação física, espiritual e, finalmente, uma vida eterna. Que esse possa ser o nosso desejo sempre. Amém. Amém.